O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Podemos dizer que esse é um salmo dentre os mais conhecidos daqueles que têm acesso a uma Bíblia, principalmente aos cristãos. O Salmo 23 é conhecido até mesmo de quem nunca leu a Bíblia, porque é um dos salmos mais usados, mais apresentados, mais recitados. O Salmo 23 trata do pastor e da ovelha, e do trato que o pastor tem com a sua ovelha. O salmo se inicia dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aparentemente, este salmo é recitado pelo próprio salmista Davi, um homem que teve grandes experiências com Deus, sofreu grandes perseguições, padeceu provas e lutas, mas nunca deixou de viver como uma ovelha de Deus. Por esta razão, ele tinha autoridade para dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele prossegue dizendo: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. O trabalho de um pastor, ou a atividade pastoral, ela se caracteriza por 3 pontos principais. O pastor, ele tem a característica de alimentar, guiar e proteger a ovelha. Guiar, alimentar e proteger. Quando nós elegemos alguém como nosso pastor, como nosso líder, nós estamos dizendo que esta pessoa nos alimenta, nos protege e nos guia. E aqui o salmista, ele apresenta Deus como seu pastor. O Senhor me guia, o Senhor me alimenta, o Senhor me protege. Ele guia-me pelas águas tranquilas, ou para as águas tranquilas. Ele quis dizer que Deus, quando guia a sua ovelha, ele leva para os lugares de tranquilidade, os lugares de paz, os lugares onde vai trazer plena paz para o coração da ovelha. Quando algo ou alguém nos guia para lugares de tribulação, para lugares de águas turvas, de águas sujas, como disse o profeta Jeremias, que o meu povo cavou cisternas rotas que não retêm as águas, cisternas com águas contaminadas, significa que aquele povo foi guiado não por Deus, mas por falsos líderes. Mas quando a ovelha é guiada por Deus, ela é guiada para águas tranquilas. Ele disse: guia-me pelas águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ele diz: prepara uma mesa perante mim, isto é, ele me alimenta. Além de me guiar, o bom pastor alimenta a sua ovelha. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A mesa do Senhor, ela sempre é uma mesa farta. Deus sempre cuida das suas ovelhas. Esse mesmo salmista, o salmista Davi, ele disse quando já estava envelhecido, já idoso, ele proferiu em outro salmo as seguintes palavras: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão.
Ele estava dizendo que quando alguém tem Deus como o seu pastor, nunca lhe faltará o pão, nunca lhe faltará o sustento. Jesus falou sobre esse tema aos seus discípulos quando ele percebeu que muitos estavam ansiosos, medrosos. Ele disse: olha, não ficais ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Vosso Pai Celestial cuida dos lírios do campo, que hoje existem e que amanhã vão para o fogo. Como ele não cuidaria daqueles que são considerados a menina dos seus olhos? Ele se referia aos seus filhos, aos seus seguidores, aqueles que são suas ovelhas. Ele dizia que Deus cuida das suas ovelhas com muito amor e carinho e que nada faltará para suas ovelhas. Jesus foi mais enfático em uma outra passagem, no livro de João. Ele disse assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso que o salmista Davi, ele disse que o Senhor prepara uma mesa perante os seus inimigos. Mas que inimigos têm as ovelhas? Muitos. As ovelhas no pasto tinham muitos inimigos. Por exemplo, um dos inimigos das ovelhas era as serpentes, os insetos, os carrapichos do pasto. Um outro inimigo das ovelhas, citado nesse salmo, eram os vales tenebrosos. Como disse o salmista: ainda que eu ande no vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Os vales de sombra e morte, eles são um dos principais inimigos da ovelha. Também são um dos inimigos daqueles que servem a Deus e que têm Deus como seu pastor. Vales de sombra e morte significa as tempestades, as lutas que vêm na nossa vida. Os vales que entram na nossa vida, os momentos de tristeza, de angústia, momentos em que a nossa alma parece ter perdido toda a luz, momento em que a alegria foge de nós e a tristeza quer viver conosco todos os dias. Momento em que parece que os céus está de bronze, momento em que parece que não há esperança. Esses são vales de sombra e morte. E nesses vales, a tendência é pensar que o pastor nos abandonou, que o bom pastor, Deus, virou as costas para nós. Mas a verdade é, ele não nos abandonou. Ele continua conosco mesmo estando dentro dos vales. Há um versículo num dos livros dos profetas que diz assim: Deus usa o profeta para dizer as seguintes palavras: se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Significa dizer que há possibilidade de nós passarmos por situações semelhantes ao fogo, de passarmos por situações que nos assemelham a estar se afogando sobre as águas. Situações que chamamos de vales, de sombra e morte. Mas o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas, ele jamais deixará que uma ovelha sua se perca. Jesus disse certa vez que o bom pastor tinha 100 ovelhas e uma delas se desgarrou para os vales. Caiu em um precipício, prestes a ficar na escuridão dos vales. O bom pastor deixou as 99 no aprisco, protegidas, guardadas, e desceu até o precipício e resgatou a ovelha perdida. Ou melhor, a ovelha dentro dos vales. Muitas vezes nós estamos nos vales, por alguma razão entramos na escuridão e achamos que fomos abandonados pelo nosso bom pastor e pelas ovelhas que estão no aprisco. Mas a verdade é que o nosso bom pastor está a caminho, está vindo resgatar a ovelha que se encontra nos vales. Por isso o salmista, que quando escreveu esse salmo, estava em momentos de dificuldades, de perseguição, em momentos de vales. Ele disse: ainda que eu ande no vale de sombra e morte, eu não terei medo algum, porque tu estás comigo.
podemos dizer que Deus está conosco. E se Ele está conosco, ninguém pode tocar naquele que é ovelha de Deus. Portanto, não devemos ter medo dos vales, porque nosso bom pastor nos resgatará. Porém, ainda existe um outro inimigo que tenta assolar a vida das ovelhas. Esse outro inimigo, Jesus apresentou como o ladrão. Ele disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Este inimigo da ovelha, ele vem para roubar as ovelhinhas, certamente para tirar lucro dessas ovelhas, roubá-la do seu dono, levar para si, para com elas negociar. Mas Jesus disse: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O ladrão rouba, o ladrão mata. Mas eu, o bom pastor, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus veio como bom pastor para nos dar vida espiritual. Há no Novo Testamento 4 palavras para definir o termo vida, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, no grego antigo. E no original aparecem essas 4 palavras. A primeira é a palavra bios, que significa vida biológica. Esta vida que nós conhecemos, a vida das árvores, a vida dos animais, a vida dos homens. É a vida biológica, o fôlego de vida, a existência. A segunda palavra que aparece no Novo Testamento para a vida é a palavra psique, que é a vida anímica, a vida almática, a vida psicológica, composta pelas nossas emoções, composta pela nossa razão e composta pela nossa vontade. Mas há uma outra palavra que é a palavra anastrofe. É uma palavra grega que significa comportamento, ou comportamento de vida, modo de viver. Mas a palavra que nos interessa não é nenhuma dessas 3. A palavra que nos interessa é a palavra zoe. A palavra zoe ou zoe significa vida profunda ou vida eterna. Por isso Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida profunda, vida eterna. Esta palavra é chamada de vida eterna ou vida abundante porque ela é um tipo de vida que se origina diretamente no bom pastor, em Deus. A vida eterna nasce na eternidade, nasce no próprio Deus e é derramada em nós. Em outra ocasião, Jesus chamou esse tipo de vida de água. Quando ele disse para a mulher samaritana: quem bebesse da água do poço de Jacó, tornaria a ter sede. Mas quem bebesse da água que ele lhe der, ou que ele lhe desse, nunca mais teria sede, porque far-se-ia uma fonte de água que jorra até a vida eterna. Ele se referia à vida espiritual. Uma água que nasce no céu, que nasce diretamente em Deus e vem até o coração da ovelha do Senhor. Por isso que o salmista disse que o Senhor lhe guia a águas tranquilas, a águas espirituais, águas de vida e vida com abundância. Para ter essa vida, é necessário recebê-la diretamente do bom pastor, que é Deus. O ladrão, que é um dos inimigos da ovelha, vem para roubar nossas vidas, vem para roubar nossa vida psicológica, tirando a nossa paz, tirando a nossa alegria, tirando a nossa esperança, tirando tudo que ele puder para que a nossa vida seja destruída. Por isso que o bom pastor disse: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Existia um outro tipo de inimigo da ovelha que é chamado por Jesus de mercenário. O mercenário era alguém que fazia qualquer tipo de atividade unicamente pelo salário, pelo prazer de ganhar dinheiro, de lucrar em cima de algo ou alguém. Por isso os mercenários iam à noite nos currais
tentar roubar a lã das ovelhas. Cortavam a lã, ensacavam e levavam para fazer dinheiro. Extorquiam as ovelhas. O nosso bom pastor também nos protege dos mercenários. Nós vivemos em um mundo capitalista em que o amor ao dinheiro está em todos os lugares, em todas as pessoas que não servem a Deus. A busca pelo lucro. Desta forma, as ovelhas do Senhor são visadas pelos mercenários, que se aproximam com o único propósito: tirar vantagem, tirar lucro das ovelhas do Senhor. Mas o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele quis dizer assim: a tua vara e o teu cajado me guardam do ladrão, me guardam do mercenário. A vara do Senhor era o mesmo instrumento chamado cajado. Um instrumento de duas pontas. De um lado, era usado como cajado para salvar a ovelha quando ela caísse em algum precipício. Era um gancho que puxava a ovelha do buraco ou precipício onde ela tivesse caído. O outro lado do instrumento, ou o cajado, que era um pedaço de madeira grosso e firme, ele servia para atacar os mercenários, para atacar os ladrões que vinham para roubar ou para fazer qualquer tipo de mal para com as ovelhas. O bom pastor protege as suas ovelhas. Não importa a capacidade dos mercenários, o bom pastor com o seu cajado protegerá as suas ovelhas. Existia ainda um outro tipo de inimigo que era muito comum nos pastos, com a intenção de se alimentar das ovelhas, que o Senhor chamou de lobo. O lobo, ele tinha a característica de comer a carne das ovelhas. Ele era selvagem, ele era carnívoro, ele era voraz. Ele nunca vinha com a intenção pacífica, ele vinha sempre para matar a ovelha e comer a sua carne. Nós vivemos em um mundo em que o líder do mundo, como disse o próprio Jesus, é Satanás. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob liderança do maligno. E o inimigo é feroz, ele é voraz, ele quer comer a carne das ovelhas, ele quer destruir, ele quer tirar a vida, ele quer matar, ele quer destruir. Mas o bom pastor diz: eu vim para que tenham vida. Eu protegerei do lobo, eu protegerei do mercenário, protegerei do ladrão e darei vida e vida abundante. Por isso que ele é o bom pastor. Ele entrega a sua vida por nós, suas ovelhas.